Queridos irmãos e irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos no meio de uma conferência internacional que está ocorrendo na Estância Árvore da Vida e estamos no segundo dia, domingo, dia do Senhor. Então vamos honrar o nosso Senhor com os nossos bens. Cuida da sua região, a obra regional para a edificação da igreja, também da sua igreja, na sua localidade. E especialmente hoje, como nosso querido irmão Miguel Mar, ele falou, vamos cuidar da estância, porque todo evento gera custos e graças a Deus pelo programa Celeiro nós temos tido suficiência para manter o mínimo para que a estância possa continuar nos servindo, mas quando tem uma conferência como essa, os custos sobem pela própria necessidade do evento. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos fazer as nossas ofertas para a estância é minha. Vamos lembrar, para que essa ferramenta tão maravilhosa que Deus nos deu continue a ser usado por Deus para propagar a palavra de Deus com o fim de edificar o corpo de Cristo. Nós chegamos à mensagem de número 7, que tem por título O Poder e a Vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda estamos em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8 e também 2 Pedro capítulo 1, de versículos 16 e 17. Queridos irmãos, não é coisa de somenos, nós podemos contemplar a glória do Senhor no reino, na manifestação do reino dos céus, como os 3 apóstolos, 3 discípulos de Jesus puderam ter. Então eu vou ler o texto de Mateus 17, dos versículos 1 a 8 para vocês. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Espero que essa conferência seja um momento em que o Senhor leve você em particular para esse alto monte. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Irmãos, esse texto tem muito significado. Me veio à mente de que talvez nós não fôssemos tão impactados, tão impressionados como os 3 ficaram no Monte da Transfiguração. Me veio à mente a imagem
que o homem tinha naquela época de Jesus a imagem descrita em Isaías 53. Enquanto eu estava sentado ali, me veio esse texto de Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Esse Jesus que estava com seus discípulos e que os seus discípulos o acompanharam durante todos aqueles dias, e eles viram um Jesus que era cheio de sabedoria, cheio da presença de Deus. Todavia, quem olhasse para a sua aparência não via nenhuma formosura, não havia nenhuma beleza no seu rosto que fosse agradável ao homem. Era desprezado, era o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Irmãos, esse era Jesus, humilde, manso, estava ali ao lado dos discípulos, e os discípulos viram que ele era realmente Deus, né, falando ali aos homens, curando as pessoas, mas eles ainda ouviam na sua aparência de um homem humilde, de um homem que não tinha formosura, um homem que não tinha, né, nada que agradasse o homem. Irmãos, e de repente, foi levado ao monte alto, e Jesus mostrou-se quem ele realmente era. Irmãos, era uma imagem impressionante. Eu espero que você se impressione. Quando eles olharam para Jesus, irmãos, eles ficaram tomados de pavor, de medo. Eles não sabiam que Jesus era esse Rei do reino dos céus, que virá em glória, o Filho de Deus, cheia de majestade, realeza, para reinar esse universo. Irmãos, é esse Jesus na glória. Se você quer edificar a sua igreja, você precisa ver, você precisa se impressionar. Por isso que Pedro, em sua epístola, já li ontem, vamos ler novamente, 2 Pedro capítulo 1. Ó Senhor Jesus, impressiona-nos, Senhor. 2 Pedro 1, versículo 16, que diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Vocês já podem perceber por um só versículo, vocês viram a descrição daquele cenário que Pedro participou. Ele viu o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
ele viu Jesus na manifestação do reino dos céus que ainda virá. Ele viu esse Jesus na sua majestade. Já não é mais um homem humilde, um homem rejeitado, um homem oprimido, um homem feio, mas ele era um rei. Na sua glória ele vem na sua majestade, pois ele recebeu da glória de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, temos que nos impressionar com esse cenário, com essa visão. Eu espero que nessa conferência você peça para o Senhor aparecer você em glória. E em Lucas capítulo 9 tem um registro paralelo, vale a pena lermos. Lucas 9, versículo 26. Senhor Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 26. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e na do Pai e dos santos anjos. Nosso Senhor Jesus, Ele virá na sua própria glória, e virá na glória do Pai, e também Ele virá juntamente com seus santos anjos. Irmãos, eu espero que eu faça parte dessa comitiva que esteja na vinda do Senhor. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte antes que vejam o reino de Deus. Irmãos, entre os 12, quem não passou pela morte e viu a vinda do reino de Deus foram exatamente Pedro, Tiago e João. No monte santo, eles viram a glória do Senhor, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o texto de Lucas, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, falavam da morte do Senhor, que ele estava para cumprir em Jerusalém, que Jesus falou 3 vezes seguidas para os seus discípulos, depois que ele revelou a igreja e revelou a necessidade de edificar a igreja. Ele falou por 3 vezes que era necessário ele ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos principais sacerdotes, e no fim ele morrer, mas ele ressuscitaria ao 3º dia. Isso tudo, irmãos, visando na edificação da igreja. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este
é o meu filho amado, é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Ó Senhor Jesus, Moisés e Elias apareceram a Jesus no Monte da Transfiguração, também em glória. Jesus então, de repente, foi transfigurado diante dele. Imagina essa cena, Jesus como homem não tinha na sua nenhuma aparência exterior, nenhuma beleza exterior que agradece ao homem. Todavia, quem andava com ele sabia que ele era o próprio Deus. Ele tinha palavra de sabedoria, ele tinha palavras do Evangelho do Reino que podia salvar os homens. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa, ver como os discípulos, nos fazer ver que naquele homem Jesus humilde, rejeitado, estava o próprio Deus. Mas era necessário que os 3 apóstolos principais que levariam a cabo o encargo de edificação da igreja, eles pudessem ver Jesus realmente quem ele era. O seu colega de trabalho, o seu vizinho, talvez saiba que você é um cristão, saiba que você é um filho de Deus, mas ele só vê você na sua aparência. Eles não veem muito, realmente o que você é. Você é um filho de Deus, mas ninguém conhece realmente quem nós somos. Mas aquele dia, quando Cristo se manifestar, nós vamos ver Cristo como Ele realmente é. E os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, eles vão se surpreender, eles vão ver a nós também na glória. O que nós somos como filho de Deus, será manifestado naquele dia. Mas Pedro, Tiago e João, eles tiveram essa antevisão, eles anteciparam essa visão da vinda do Senhor, eles puderam ver Cristo, não mais aquele Jesus aqui na terra, sem nenhuma aparência, nenhuma formosura, sempre humilde, sofredor, mas eles viram Jesus quem realmente Ele é. Ele é o Rei do reino dos céus, Ele é Filho de Deus, Ele veio na sua majestade, veio na sua honra, veio na sua glória. Irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus. Ele está nos liderando, irmãos, para a glória. Isso que me motiva, irmãos, isso que me faz louco. Alguns têm escrito para mim: Pedro, você nem parece que passou por uma cirurgia. Irmãos, não tem como ficar calado, não tem como ficar apático. Quem olha para essa visão, quem enxerga Jesus realmente quem Ele é, o Filho de Deus maravilhoso, o Senhor Jesus, o Rei do reino dos céus, Ele tem toda a majestade, toda a honra, toda a glória, Ele tem autoridade, Ele tem um poder. Quando Ele morreu e ressuscitou, Deus o fez assentar nos lugares celestiais, Efésios capítulo 1, acima de todo principado, toda autoridade, todo poder, todo domínio, acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas até na era vindoura. Nada está acima dele, Ele está acima de todos. É esse Jesus na glória, irmãos, é a cabeça da igreja. Que mais nós tememos? Irmãos, desde a minha cirurgia, eu tenho visto também muitos irmãos, cooperadores nossos, também foram tomados de alguma doença, algum problema, ou muitos problemas também exteriores aconteceram no nosso meio. E eu percebo isso, irmãos, como sinais do ataque do inimigo. As portas do Hades, irmãos, não estão contentes com a igreja, com o que o Senhor está falando com a igreja, porque Ele sabe que nós estamos na reta final. Se nós estamos na reta final, irmão, também é a reta final para o seu fim.
ele está perdendo o ponto de apoio, de atuação na igreja. A igreja está aprendendo a negar a si mesmo, está aprendendo a tomar o caminho da cruz. Ele está perdendo o ponto de apoio para atuar entre nós. Ele não tem mais homens que cooperavam com ele na discórdia entre nós. Não tem mais ponto de apoio para contendas, para críticas, maledicências entre nós. Aleluia! Ele está perdendo o lugar e a igreja está avançando. Nós vamos avançar, nós vamos dar um lugar de repouso para Deus. Nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, conte conosco. A geração final não pode falhar. Nós vamos dizer: Senhor, nós estamos dispostos a dar nossa vida para isso, para a edificação da igreja. Senhor Jesus. Essa visão então é tão misteriosa, tão sobrenatural, que Pedro relatou em 2 Pedro, sua segunda epístola, no capítulo 1, porque muitos consideravam que era meramente uma das fábulas que eles inventaram. E o que eu quero falar hoje é sobre a aparição de Moisés e Elias. Mateus capítulo 17, versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Lucas falavam com ele sobre a sua morte, sobre a sua partida. Irmãos, Deus preservou o corpo de Moisés. E Deus preservou também Elias. Em Deuteronômio 34, quando Moisés morreu, dá uma olhada. Deuteronômio 34. Senhor Jesus. Versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, seguindo a palavra do Senhor. E Deus o sepultou num vale. Deus o sepultou na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deus escondeu. Deus ocultou esse corpo, porque Deus iria usar Moisés, os corpos de Moisés, para aparecer no Monte da Transfiguração. Judas 1,19. Judas, na verdade, não tem capítulo, que é o único capítulo. Versículo 9, perdão. Versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui mostra que provavelmente Satanás, quando estava ainda positivo, era um dos arcanjos mais prestigiados por Deus. Talvez tivesse estivesse ascensão sobre o arcanjo Miguel, e provavelmente o diabo tentava achar o corpo de Moisés, para que o corpo de Moisés não fosse usado no Monte da Transfiguração e também no final dos tempos. E Miguel contendia com o diabo e não ousou proferir juízo infamatório contra ele. Ó Senhor Jesus, Senhor, preserve a minha voz até o final. Senhor Jesus.
Elias também foi tomado por Deus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Versículo 10. Versículo 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Irmãos, Elias não morreu aqui na terra. O seu corpo também foi preservado. Moisés morreu, mas Deus o ocultou, porque tanto Moisés como Elias precisavam voltar para aparecer no monte da transfiguração, no alto monte, no monte santo. Sabe para quê? Eu vou explicar nessa mensagem. Eles precisavam voltar e, irmãos, eles também precisavam ser preservados, porque eles precisaram voltar também na grande tribulação. Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e 4. Dá uma olhada. Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e 4. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras, os dois candeeiros de ouro que se acham em pé diante do Senhor e da terra. Portanto, irmãos, Moisés e Elias precisavam ser preservados para mais duas aparições. Uma das aparições foi exatamente o que nós estamos estudando, a aparição no Monte Santo, e eles aparecerão, irmãos, na grande tribulação, para cuidar, apacentar o povo de Deus na grande tribulação. Portanto, irmãos, não acreditem quando alguém falar para você que Elias já chegou, porque a grande tribulação ainda não chegou, certo? É tudo mentira, não vai atrás disso não. E ainda mais, hoje é a atuação do nosso próprio Senhor Jesus, que mandou o Espírito Santo como servo de Deus, juntamente com a igreja, para terminar a sua tarefa da edificação da igreja. Quando terminar a era da igreja, sim, aí eles virão, certo? Então, vamos ver um pouco sobre Moisés. Representa a lei, e Elias representa os profetas. Leia Mateus 11, 13. Abra sua Bíblia, Mateus 11, 13, que diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Até João Batista. Vocês entenderam? Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. A utilidade dos profetas do Antigo Testamento e a utilidade da lei tiveram a sua serventia até João, até o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E eles falavam com Cristo sobre a morte de Cristo, né? Isso eu li em Lucas 9, versículo 31. Eles conversavam com Cristo sobre a partida, como Jesus ia partir, como Jesus ia morrer. Lucas 24, abre a sua Bíblia em Lucas 24.
Versículo 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Irmãos, Cristo já padeceu, já sofreu, já morreu na cruz, mas Deus o ressuscitou, Ele já entrou na sua glória. Era Jesus, juntamente depois da sua ressurreição, andando com os 2 discípulos no caminho de Emaús. E os 2 discípulos não reconheceram a Jesus. E ele então, versículo 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, todos os profetas e todas as Escrituras falam a respeito de Jesus. Vocês estão me entendendo? Versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, então tanto a lei de Moisés, os profetas e os salmos falam a respeito de Jesus. E Cristo tinha de morrer. Ele morreu pelos nossos pecados. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Mas, irmãos, Ele morreu pelos nossos pecados, é apenas para nos resgatar, para nos integrarmos à igreja, para a edificação da igreja. Esse é o principal motivo pelo qual você está na igreja. Irmãos, em Gálatas capítulo 3, Paulo nos revela claramente, no versículo 23, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Irmãos, tudo que a Escritura disse, profetizou através dos profetas, falou através da lei de Moisés, irmãos, precisava da vinda de Cristo para que tudo isso se concretizasse. Versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos conduzir a Cristo. Irmãos, Moisés foi usado para trazer a lei, e a lei serviu para guardar o povo de Deus do Antigo Testamento, enquanto Cristo não aparecesse. Eles precisavam de um tutor, eles precisavam de um aio. Aio era uma pessoa que nos tempos do Império Romano, eles tinham alguns dentre os escravos mais cultos, eles eram chamados para educar os filhos das famílias mais ricas. E essas pessoas cultas foram trazidas para essas famílias para que sejam os preceptores, mestres, para educar os seus filhos. Então a lei era como um desses preceptores, era um desses aios, um desses tutores, para ensinar, guardar o povo do Antigo Testamento até que viesse a realidade. E a realidade é Cristo, a fim de que fôssemos justificados
pela fé, por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Enquanto não viesse a Cristo, o povo estava debaixo, subordinados ao aio, à lei. Mas em vindo Cristo, já não precisamos estar mais subordinados, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ó Senhor Jesus. Dessarte, não pode mais haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ó Senhor Jesus, espero que você possa fazer uma distinção entre a importância de Moisés, que representa a lei, a importância de Elias, que representa todos os profetas, com Jesus. Irmão, Jesus é diferente. Jesus é o único. Senhor Jesus. Evangelho de João capítulo 1, versículo 17. Que diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia! A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas, irmãos, a graça, aleluia, nós ganhamos a graça. Estamos na era da graça. A era da igreja é a era da graça, a era da fé. Nós não precisamos estar debaixo da observância da lei. Faça isso, não faça aquilo, proibido por isso, proibido por aquilo. Mas, irmãos, nós como pecadores recebemos a graça. E não só isso, Cristo Jesus veio como a graça e a realidade. A lei era sombra, Cristo trouxe a realidade. A realidade veio por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Sabe, esse texto que eu vou ler agora prova que Abraão recebeu a promessa de herdar o mundo, não no regime da lei, não no regime da circuncisão. Ele recebeu a promessa de Deus quando ainda estava incircunciso. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Eu não fui circuncidado. Acredito que muitos de vocês aqui não foram circuncidados.
Mas, irmãos, graças a Deus que Deus deu a promessa de ser herdeiro do mundo, não no regime da circuncisão, senão nós estaríamos fora. Graças a Deus, nós não estamos fora, porque Abraão recebeu essa promessa quando ainda estava incircunciso. Ele creu, para ele ser também o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiros do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Irmãos, a Abraão, Deus deu essa promessa de ser herdeiro do mundo, e essa promessa se estende a nós, porque ele recebeu essa promessa antes do regime da lei, antes da circuncisão, e ele hoje é o pai da fé, pai de todos nós que cremos, né? E somos imputados também para justiça. Ó Senhor Jesus, Romanos capítulo 10, dá uma olhada, versículo 4. Ó Senhor Jesus, obrigado Senhor, porque o fim da lei, irmãos, o fim da lei, a lei termina em quê? A lei conclui em quê? A lei guardou o povo de Israel como um aio, como um tutor, para entregar a Cristo. O fim da lei é Cristo, não é? Ó Senhor Jesus, para justiça de todo aquele que crê. Você e eu somos crentes, nós cremos, e a nós foi imputada a justiça. Não é a justiça da lei, mas a justiça da fé. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu. Quer dizer, a justiça da fé exige que você faça alguma coisa, mas a justiça da fé não. Você não tem poder nem capacidade de subir ao céu para trazer a Cristo lá do alto. Você não tem essa capacidade, e nem, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Você tem essa capacidade? Você tem capacidade da lei, observando a lei, de trazer Cristo do Hades? Não, você não tem. Mas irmãos, pela fé, nós cremos que Deus o ressuscitou. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti. Eu estou tentando falar mais baixo para economizar um pouco a minha voz, mas eu não consigo. Espero que vocês fiquem entusiasmados por mim, né? Eu estou ficando maluco lendo isso, louco lendo isso. Será que isso não mexe com vocês? Senhor Jesus. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Não é a justiça que vem da lei, de cumprir a lei, de fazer isso, fazer aquilo. Não temos capacidade nenhuma, somos pecadores. Mas graças a Deus, nós ouvimos o evangelho da fé. A palavra da fé foi pregada até nós, e nós cremos. Irmãos, hoje é muito fácil, não precisa pagar penitência.
não precisa subir de joelhos 100 degraus em cima de milho. Basta com a tua boca confessar Jesus como seu Senhor. Abra a tua boca e dizer: Senhor, Jesus é o meu Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você não precisa, como no regime da lei, você fazer muita coisa, ter muita capacidade para entender a lei e para observar a lei. Nenhum homem é justificado pelas obras da lei. Mas graças a Deus, irmãos, pela fé, todos nós temos acesso. Do mais culto ao mais simples, todos nós temos acesso. Basta crer, basta confessar com a nossa boca: Senhor Jesus, eu vivi todo esse tempo longe de Ti, vivendo em meu pecado, também vivendo em minha capacidade de querer fazer o bem. Não tive sucesso. Senhor, eu reconheço que eu preciso de um Senhor. Eu preciso do Senhor. Jesus é o meu Senhor. Daqui para frente não sou mais em mim mesmo. Eu tenho um dono. A lei me trouxe até aqui. Agora está me entregando ao dono, me entregando ao Senhor. E Ele é o Senhor. Eu entrego a minha vida ao meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. E também creio que Deus ressuscitou dentre os mortos. Deus aceitou o trabalho de Jesus. Deus aceitou a obra da redenção de Jesus, que morreu por minha causa. E Deus aceitou a obra de Jesus para que eu fosse hoje, salvos e vivesse por meio dele. Irmãos, e quando eu criei na obra da redenção, que Deus ressuscitou dentre os mortos, quando eu confessei com a minha boca que Jesus é o Senhor, irmãos, é tão simples como respirar, tão simples como beber água. Eu fui salvo. Não houve outras exigências. Eu não passei por uma banca de examinadores. Eu não tive que fazer uma tese para aprovação. Eu fui salvo. E eu recebi a promessa. A mesma promessa foi dada para Abraão. Eu tenho a promessa de ser herdeiros do mundo. Quando Cristo voltar na sua glória, na sua majestade, eu vou reinar com Ele. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Você crê? Você nunca mais será confundido. Nunca mais você será como um qualquer. Você é distinto para Deus. Pois não há distinção entre judeu e grego. Não é que o judeu é melhor, tem alguma coisa a mais. Judeu e grego, não há distinção entre eles, uma vez que o mesmo Senhor que foi o Senhor dos judeus, irmãos, hoje é o Senhor nosso. Ele é o Senhor de todos. Ele é o Senhor de todos. Rico para com todos que o invocam. Se você é um judeu, você invoca, Jesus é rico para você. Se você é um grego, se você é um brasileiro, se você é um americano, se você é um europeu, não importa, basta invocar o nome do Senhor. O Senhor é rico para todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Tem muitas pessoas nas ruas, não invocam, porque eles não creram ainda. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia! Irmãos e irmãs das igrejas estão experimentando isso. Eu não digo nem os colportores, aqueles irmãos, aquelas irmãs que achavam a colportagem não é para eles. Eles não têm jeito para colportagem. E talvez eles não sabiam que eles podiam ser um desses que anunciasse boas novas. Eles achavam que eles não têm capacidade nenhuma para pregar evangelho. Mas, irmãos, o Senhor nos deu uma palavra mágica, que veio diretamente do trono de Deus. Nós podemos ir nas ruas, mesmo não tendo capacidade de pregar evangelho. Irmãos, eu posso, com um coração sincero, apenas deixar escapar da minha boca uma frase: posso orar por você? Não precisa ir para uma praça, juntar uma multidão para pregar evangelho. No seu dia a dia, na compra de um pão, na ida para um supermercado, na ida para uma loja, abastecendo o seu carro, na condução, no transporte, na rua, em fazendo negócios, contatos sociais. Irmãos, podemos ou não podemos deixar escapar essa frase? Você vai dizer: eu não sei pregar evangelho. Mas, irmão, deixa escapar essa frase. Você vai ver que o evangelho vai ser pregado pelo próprio Senhor através de você. O leão será solto. Solta o leão da sua jaula. Você vai dar oportunidade para aquelas pessoas que não creram, aquelas pessoas que nunca ouviram a falar dessa palavra da fé. Deus quer usar você. Nós estamos na reta final. Irmão, nós ainda precisamos resgatar muitas pessoas. Muitas pessoas estão nas ruas, irmãos, que não invocam o nome do Senhor. Vamos nos dispor. Deus vai te capacitar. Deus vai te fazer um desses que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos trazer madeira para edificação. Vamos ter esse coração de Davi, que ele jurou que ele não daria descanso para as suas pálpebras, enquanto não desse para o Senhor um lugar de descanso. Vamos edificar uma casa para o Senhor. Não uma casa física, mas é a edificação da igreja. E para edificar essa igreja, precisa de trazer madeira. Precisamos ir lá na rua, trazer materiais para a construção, para a edificação da igreja. Por isso, irmãos, Deus está convocando você para pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 3. Eu gostaria de continuar no capítulo 10 de Romanos, que é tão maravilhoso, mas preciso prosseguir. Atos capítulo 3. Versículo 13. Quando Pedro pregava essa palavra,
Ele disse: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Pilatos havia decidido soltar Jesus, mas os líderes judeus não quiseram soltar. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Vocês soltaram o homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Jesus padeceu, irmãos, para nos salvar dos pecados. Mas Jesus padeceu, sofreu, se entregou, irmãos, é pela igreja, para resgatar a igreja, para edificar a igreja, para fazer da igreja uma igreja gloriosa para si. Irmãos, nós temos que ter essa visão. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Deus havia anunciado por boca de todos, sem exceção, todos os profetas, né, que o seu Cristo havia de padecer. Por isso que Moisés e Elias conversavam com Jesus a respeito do seu padecimento, da sua partida, da sua morte. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já por vós foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus anjos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor vos ressuscitará perante os vossos irmãos um profeta, né, perante a mim, semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo o que quanto vos disser. E acontecerá toda alma que não ouvir a este profeta será expulso, exterminada do meio do povo, né? E todos os profetas, bom, não vou nem ler aí, irmãos, todos os profetas profetizaram a respeito de Jesus e profetizaram a importância do seu sofrimento por causa da igreja e também da sua morte, da sua perda, né, para poder gerar a igreja. Ó Senhor Jesus. E Lucas capítulo 24, dá uma olhada, Lucas 24, vamos ler, né? Eu já li, mas é importante, irmãos, versículo 26. Portanto, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Ele precisava morrer, irmãos, para Deus o ressuscitar, e ele entraria na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Portanto, irmãos, não coloque Moisés na mesma posição que Jesus. Não coloque Elias representando os profetas no mesmo nível de Jesus. Jesus é o único.
A Bíblia toda, irmão, fala a respeito de Jesus. Jesus é o único que pode trazer a salvação. É o único, que pode edificar a sua igreja. Ó Senhor Jesus. E vamos ler a 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Irmão, não permita que o ânimo de vocês baixem, porque eu não estou conseguindo gritar mais. Mas aqui por dentro está explodindo. Capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou, nos deu uma nova vida. Nós nascemos de Deus. Misteriosamente nós nascemos de Deus. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Hoje a nossa esperança não está mais, irmãos, na instabilidade do dinheiro. A nossa esperança não está numa vida melhor aqui na terra, com muitos bens. Não. A nossa esperança é viva, porque nós ganhamos uma nova vida, do outro mundo, de outra dimensão. O seu colega do seu lado não sabe. Você nasceu de novo, você foi regenerado, você tem uma esperança viva que ele não tem. Por isso, irmãos, vamos pregar o evangelho. Como é que você conseguiu ganhar uma nova vida, para uma nova esperança, uma viva esperança? É porque Jesus morreu e ressuscitou. Se Jesus não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, irmãos, nós não teríamos sido regenerados. Nós não teríamos tido uma viva esperança daqui para frente. É mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Essa herança, irmão, não foi prometida só para os circuncisos. Essa herança foi prometida para Abraão. Essa herança, irmãos, é para todos os da fé. Para uma esperança incorruptível, nada pode corromper, uma herança sem mácula, uma herança imarcessível, que não desvanece com o tempo, reservada nos céus para vós outros. Irmãos, isso tem que nos animar. Eu não estou podendo gritar, mas irmãos, tem que nos animar. Nós temos essa herança reservada no céu. Estamos sendo guardados, irmãos, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A salvação do Espírito você já tem. Quando você creu em Jesus, você foi regenerado, o seu espírito reviveu, o seu espírito agora tem vida, porque a vida de Deus está no seu espírito. A sua alma foi reacesa, a sua alma começou a ser trabalhada para a salvação que haverá de revelar-se. Irmãos, por que nós somos colocados na igreja? Por que nós fomos colocados junto com os irmãos para servir junto com os irmãos? Por que eu estou insistindo tanto hoje, irmãos, na edificação da igreja? Irmãos, a única maneira de nós ganharmos a salvação preparada para revelar-se no último tempo é a salvação da nossa alma. E a salvação da nossa alma, irmãos, vai acontecer somente quando nós nos dispusermos a trabalhar junto com os irmãos na edificação da igreja. Estivermos dispostos a seguir o Senhor, negar a si mesmo, tomar nossa cruz e seguir o Senhor na igreja, servir junto com os irmãos. Eu tenho minha opinião,
o irmão tem a sua opinião. Irmãos, graças a Deus, Deus está trabalhando em nós, para nós termos uma só alma, um só pensamento, um só sentimento. É isso que Deus está fazendo entre nós. Essa é a salvação maior. Você hoje é um crente, você foi regenerado. Irmãos, ainda não alcançou a salvação maior. A salvação maior você vai alcançar quando você se dispuser a edificar-se na igreja com os outros irmãos. Você vai aprender a negar-se a si mesmo. Você vai aprender a andar junto com os irmãos, edificar junto com os irmãos, em prol da obra de Deus. Você vai perder o seu egoísmo. Você vai perder a sua esquisitice. Nós somos muito esquisitos. Somos muito peculiares. Quando você se casou, você não percebeu que quanto mais idade avançada que você leva para casar-se, mais esquisitice você tem como um solteirão? Um dorme de janela aberta, o outro não quer dormir de janela aberta. Um liga o ar-condicionado 18 graus, outro morre de frio. Não é? Um tem que dormir com um quarto escuro, umbreu. Outro não pode, quer uma lampadinha acesa. Um anda rápido, outro é devagar. Um é organizado, outro é bagunçado. O casamento é apenas uma amostra para mostrar o quanto nós somos difíceis de se relacionar com o outro. Mas Deus quer nos salvar. Não fique contente com a salvação que você tem até hoje. Deus quer te salvar completamente. Essa é a salvação a ser revelada naquele dia. E que é aquele dia quando terminar a edificação da igreja. Quando terminar a edificação da igreja, Cristo fala: agora posso ir. Já chegou a hora. Irmão, tomara que chegue a hora na nossa geração. Eu espero ser na minha geração. Nisso exultais. Tem que exultar, irmãos, pela salvação que Deus está preparando para nós. A salvação completa. Ele quer tirar a minha esquisitice, a sua esquisitice, e nos tornar um em Cristo. Nisso exultais. Embora tenha um processo. Hoje, no presente, por breve tempo, se necessário. Pedro é muito cortês. Pedro é muito generoso, né? Na verdade, deveria dizer: é necessário sejais contristados por várias provações. Irmãos, alguns irmãos não entendem por que antes de crer em Jesus, a minha vida era tranquila. E agora eu sou contristado por várias provações. Eu vou desistir de ser crente. Você quer desistir? Deus quer te salvar completamente. Por isso, irmãos, porque uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Irmãos, a nossa fé, hoje, por causa da nossa alma ainda não totalmente transformada, a nossa fé ainda tem muitas impurezas ali. Deus precisa mandar provações. E essas provações não só vêm da nossa vida pessoal, familiar, mas também vêm principalmente pela edificação da igreja. Concordam comigo? Deus então usa esse fogo, Ele aumenta a temperatura para depurar, refinar o ouro. A temperatura não são de 100 graus centígrados, mas de mais de 1000 graus, 1200, 1300 graus, para poder fazer subir todas as impurezas, e um ourive tira todas as impurezas que acabam flutuando, porque o peso
do ouro é maior, peso específico do ouro é maior e as impurezas são mais leves, Deus então pode retirar todas as impurezas da nossa alma. Deus quer nos purificar a nossa fé. Quanto mais puro, né? Quanto mais puro, irmãos, é o minério de ferro, de ouro, maior valor tem. O ouro, né, com a pureza 60 graus, 60% tem um valor. Mas o ouro 99% de pureza tem outro valor muito maior. Irmão, Deus está querendo nos fazer ter uma pureza de 100%. Por isso, irmãos, isso vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É nisso que eu espero, irmãos. Essa é a minha esperança, esse é o meu desejo. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa palavra, esse versículo, nunca entendi. Achei que está fora do contexto. Mas, irmãos, hoje eu entendo que no meio das provações, às vezes, um colega seu, um vizinho seu, ou até outro irmão, vai ver, parece exteriormente tanta desgraça que acontece na sua vida, eles vão dizer que é maldição de Deus. Mas, irmãos, quem está no caminho do Senhor, sabe que é uma provação, e toda aprovação, irmãos, é bênção de Deus. Porque no meio da provação, no momento dos momentos mais difíceis, irmão, nós experimentamos uma coisa: nós não precisamos nos esforçar, nos desesperar em achar saída. Deus é conosco. Deus providencia saída. Deus, Ele nos alivia. Ele nos salva. Irmãos, aí sim que você passa a conhecer mais a Deus. Você começa a valorizar mais ainda a presença de Deus na sua vida. Você passa a amar mais o Senhor. Você não vê o Senhor presencialmente, mas você ama cada vez mais. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Cada vez que eu passo por provações das mais difíceis, vocês sabem que logo depois da minha cirurgia, a minha filha que me acompanhou todo o tempo na operação, cuidando de mim, voltando para a sua casa, aconteceu um incêndio na casa dela. Queimou tudo. Para alguns dizem isso é maldição. Mas, irmãos, depois que aconteceu o incêndio, nós vimos a mão do Senhor em tudo. Nós enxergamos a bênção. Nós passamos a amar mais o Senhor. A quem nunca vocês viram, vocês passam a amar. E vocês começam a ter uma alegria indizível no seu coração. Não é a alegria de ter ganho na loteria, não. Não é uma alegria de que tudo vai bem na sua vida, não. É que parece que as provações vêm, né, para te provar, mas o Senhor é presente. O Senhor está ali. O Senhor nos salva. O Senhor nos abençoa. O Senhor dá muito mais para nós. E nós crescemos nessas provações. Acredita nisso? Veio até minha voz. Amém? Tudo isso tem um objetivo. Versículo 9. Obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. A fé é para a gente ter acesso às coisas de Deus, às coisas celestiais, da outra dimensão, não da dimensão da terra. Mas a fé vai terminar um dia. Por quê? Quando eu conseguir, irmãos, fazer com que a minha alma, de tanto receber as coisas de Deus, e tanto permitir que Deus trabalhe em mim nas provações, na edificação da igreja, negando a mim mesmo, né? E no fim, irmãos, Deus vai obter em mim a salvação da minha alma. Irmãos, chegou no fim.
a conclusão, acabou. Isso também coletivamente falando, irmãos, concluiu-se a edificação da igreja. Aí o Senhor vai ter um lugar de descanso. Ele vai ter um lugar que não há conflitos. Já pensou você viver na sua casa, que você supostamente deve ser um lugar do seu descanso, mas a sua família vive em conflitos. Tem gritarias, tem contenda, discussão todos os dias. Você tem descanso na sua casa? Deus também não tem descanso. Irmãos, graças a Deus, quando tudo terminar, quando a salvação da minha alma chegar ao fim, a edificação da igreja chegar ao fim, não terá mais nada que perturbe a Deus, que dê lugar para Satanás atuar. Irmãos, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada, e Deus terá um lugar de habitação para o seu descanso eterno. Esse é o objetivo, irmão, de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram. Esses profetas de antigamente profetizaram a respeito de Cristo, profetizaram a respeito do sofrimento de Cristo, da necessidade dele morrer, mas eles não enxergaram mais nada além. Eles sabiam que tudo isso é para uma salvação, mas essa salvação era uma utopia para eles, não sabiam para quem e como vai ser efetuada. Mas graças a Deus, irmãos, se tornou real para nós. Eles indagaram, eles inquiriram, eles pesquisaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Essa graça recaiu a nós. E especialmente a conclusão da edificação da igreja, irmãos, recaiu a nós, os trabalhadores de última hora. Pedro, Tiago e João viram a Deus, a glória de Jesus, mas eles não tiveram esse privilégio de participar desse momento. Eu tenho a graça de participar desse momento, poder concluir essa era, poder trabalhar na edificação da igreja, na salvação da nossa alma e dar um lugar de descanso para Deus. Eles então, os profetas de antigamente, investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiriam. Ó Senhor Jesus, Cristo tinha que morrer, mas também depois disso, irmão, viriam glórias. Quando a minha alma for totalmente transformada, quando a igreja for totalmente edificada, irmão, só teremos glória. A glória da última casa será muito maior do que a primeira. E o Senhor dará paz, o Senhor dará shalom. O Senhor vai dizer: está tudo feito, está pronto. Versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros. Irmão, não foi para os profetas, é para você. Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Sabe o que quer dizer esse verbo perscrutar? Em grego tem um sentido de que, sabe, num estádio, né? Tem alguns que estão do lado de fora do cercado, não tem? Tem os que estão jogando no campo e tem os que estão sentados como audiência, espectadores. E eles, os profetas, eram espectadores do que Deus está fazendo conosco. E os anjos também são espectadores do que Deus está fazendo conosco. Esses anjos são como esses espectadores, estão em cima do muro, esticando o pescoço, para ver quem é que está recebendo essa salvação. É para quem? Ele está olhando para você, é para você.
para você, esticando o pescoço para ver. Irmãos, graças a Deus, é para nós. Por isso, irmãos, não troque esse direito de primogenitura por uma sopa de lentilhas. Vamos, irmãos, deixar todas as coisas terrenas de lado. Não ame o ouro que brilha. Não ame esse mundo com todas as suas concupiscências, todas as suas atrações. Não cobice, as coisas materiais. Irmãos, vamos valorizar a salvação que Deus está trabalhando em nós e vamos valorizar a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Então, lá em Mateus 16, Pedro não sabia mais o que dizer, viu o Senhor Jesus de repente na sua glória. Ele achava que Jesus era aquele Jesus humilde, sem aparência, sem formosura, e de repente ele viu a majestade, viu a glória excelsa, e Deus falando: esse meu filho amado em quem me comprazo. Irmãos, de repente, irmãos, ele trêmulo, não sabia o que fazer, ele não sabia nem o que estava falando. Irmão, muitas vezes nós estamos tão impressionados, nós passamos a falar baboseiras, bobagem, sai da nossa boca. Aí, quão bom estarmos aqui, Senhor, nós construiremos 3 tendas, eu farei 3 tendas, uma será tua, quer dizer, vamos garantir primeiro do Senhor Jesus, e outra será para Moisés, outra seria para Elias. Irmãos, nunca coloque juntos. Os primeiros crentes de Jerusalém creram em Jesus, amaram Jesus, mas construíram 3 tendas. Eles amavam Jesus, creram em Jesus, mas não largaram da tenda que estavam ainda construindo para Moisés e para Elias. Aí surgiu, irmãos, a corrente dos judaizantes, a corrente daqueles irmãos que eram da linha, que defendiam a circuncisão, defendiam a observância da lei. Irmãos, não dá certo. Se você quer seguir a Jesus e continuar com aquilo que você prezava antes, a sua religião, a sua maneira antiga de fazer as coisas, a sua tradição, mesmo entre nós, irmãos, não somos judaizantes, mas nós podemos ter a nossa maneira de fazer até hoje. O meu posto de principal líder da minha região, o principal líder da minha igreja, ou os irmãos me honram muito, eu tenho muitas coisas que eu sei fazer, separadamente. Irmãos, não faça tendas para isso. Vamos somente ouvir o que o Senhor Deus tem a falar. Aí vem uma voz do céu que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Agora, daqui para frente, irmãos, a ele ouvi. Largue tudo aquilo que você já sabe. Deixe de lado sua postura antiga. Deixe de lado a sua maneira de trabalhar na obra, a sua maneira de edificar a igreja. Irmão, vamos deixar de tudo de lado, vamos seguir ao Senhor. Ouvir ao Senhor. Ouvir ao Senhor significa ouvir a sua palavra. E Deus não nos tem abandonado. Deus tem sido fiel na palavra. A palavra não tem faltado. Por isso, irmãos, Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pedro falava ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu. Estou lendo o versículo. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Irmãos, depois da vinda de Cristo, devemos ouvir somente a Cristo. Quem quiser servir a Deus com hesitação entre a lei, os profetas e Cristo, não terá como fazer a vontade de Deus. Vamos ser absolutos em ouvir somente a Cristo.
Jesus se aproximou-se deles, versículo 7 e 8, tocou-lhes dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém contasse a visão, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos, e eles não contaram para ninguém. Deus ressuscitou a Jesus, irmãos, em Atos capítulo 2, versículo 32. Dá uma olhada. Atos 2, 32. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ele não só morreu, ele sofreu e morreu, mas hoje ele ressuscitou, ele foi exaltado, pois à destra de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Quer dizer, quanto a Jesus, ele morreu, ele terminou o seu trabalho, Deus aprovou o seu trabalho, ressuscitou como um varão perfeito, e Deus o exaltou sobremaneira, e deu o nome acima de todo nome, e ele exaltou sobre todo principado e potestade, e está sentado à direita de Deus. Mas ele não ficou parado, ele mandou a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio aqui na terra no dia do Pentecostes, gerou a igreja. E a igreja vai fazer a conclusão, irmãos, do que Jesus foi incumbido de fazer. Se Jesus foi ungido para terminar a edificação da igreja, nós dizemos ao Senhor, Senhor, eis-nos aqui. Usa o teu Espírito Santo, nós obedecemos a palavra do Espírito Santo e nós vamos terminar essa edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esses inimigos, irmãos, incluem os inimigos que estão na nossa alma hoje, que são inimigos da edificação. Então Deus precisa, irmãos, colocar debaixo dos seus pés, derrotar esses inimigos na edificação da igreja. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Ó Senhor Jesus, esse é o grande mistério que Paulo falou em 1 Timóteo 3,16. Grande é o mistério da piedade, e nosso Senhor Jesus que veio na carne e por fim foi recebido em glória. E o objetivo dele, irmãos, é nos levar à sua glória. Nós vamos ser o nosso destino final, o ponto final, né, da nossa viagem será a glória do Pai. Portanto, irmãos, João capítulo 17, ontem nós lemos um pouco, hoje eu quero terminar de ler. João capítulo 17. Senhor Jesus. Versículo 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus, ele na terra, ele só fez a obra que o Pai mandou ele fazer. Ele negou a sua própria vontade, o seu jeito de fazer as coisas, ele fez tudo de acordo com o que o Pai queria. Irmãos, é assim que nós devemos fazer, certo? E dessa forma ele glorificou o Pai, fazendo a obra que o Pai mandou fazer. Agora no versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Antes de Deus criar o mundo, irmãos, o Filho vivia na glória do Pai. É ou não é? Ele era o Filho unigênito, ele vivia na glória do Pai.
mas ele deixou essa posição de Deus e obedeceu ao Pai, vindo aqui na terra, irmãos, para nos salvar. Ele veio aqui na terra, irmãos, para nos salvar por completo, a salvação da nossa alma, que é a edificação da igreja. Irmãos, graças a Deus que ele não ficou lá na glória, ele veio. Só que agora ele tomou a humanidade. Jesus, ele era o Filho de Deus, vivia na glória do Pai, mas ele veio aqui na terra, tomou a humanidade. E ele não sabia se Deus ia aprovar que esse homem Jesus pudesse voltar para aquela mesma glória que o Filho tinha com o Pai. Vocês estão me entendendo? Por isso, irmãos, ele temeu em fazer qualquer coisa aqui na terra que não seja a vontade de Deus. E graças a Deus, o Pai aprovou tudo que esse Jesus fez aqui na terra como homem. E quando ele morreu, Deus não o deixou na corrupção. O seu corpo não viu a decomposição. Pelo contrário, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E não só ressuscitou, Deus o exaltou. Deus o fez sentar-se à direita dele. Irmãos, Deus colocou na glória o homem Jesus. Antes era o Filho unigênito de Deus. Como filho, ele vivia na glória do Pai. Mas agora, irmão, dessa mesma glória, quem está dentro da glória de Deus, tem um homem, tem a humanidade. A humanidade de Jesus está na glória. E o objetivo de tudo isso, irmãos, é Deus nos introduzir na sua glória. Ó Senhor Jesus! Para a edificação da igreja é necessário ter a visão de que Jesus virá na glória de seu Pai, com seus anjos. Estou lendo Mateus 16, versículo 27. Para retribuir a cada um conforme as suas obras. Irmãos, eu quero repetir. Os vencedores serão recompensados. Nunca perca esse princípio em toda a Bíblia. Deus falou, eu virei, eu voltarei, eu retribuirei a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, versículo 27. E Pedro, Tiago e João tiveram a visão antecipada da vinda do Senhor. E quando vier o Filho do Homem na sua majestade, com todos os seus anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. Isso está em Mateus 25, versículo 31. E vou terminar com alguns versículos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Que diz, porque importa, vou dizer assim, vou ler o versículo 9, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes no corpo, quer dizer, quer vivos, ou quer ausentes no corpo, mortos, para lhes sermos agradáveis. Irmãos, Paulo tinha essa visão da recompensa do reino, ele vivia para agradar o Senhor, seja na doença, seja na bonança, seja na saúde, seja na provação, seja na tristeza. Irmãos, em tudo devemos viver para agradar o Senhor, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, enquanto esse corpo estiver vivo, esse corpo estiver funcionando, Deus me der fôlego para eu poder viver para o Senhor, eu quero lhe ser agradável, eu quero executar sua vontade, e eu quero ser fiel a falar aquilo que Deus quer falar. Eu quero ser fiel, irmãos, a contribuir na edificação da igreja. Eu quero ser fiel, irmãos, a negar a mim mesmo, para que a igreja fosse edificada. Ó Senhor Jesus, isso me motiva.
em 1 Coríntios capítulo 3. Nós, como cooperadores de Deus, nós fazemos muita obra para Deus, e a obra que Deus quer é a obra da edificação. Mas nós podemos edificar com coisas estranhas que serão repelidas pelo corpo, não é? Versículo 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Irmãos, Hebreus 12 fala que dentro de pouco tempo Ele fará abalar o céu. Ele vai abalar todas as coisas. Para quê? Para que fosse removido de nós tudo aquilo que é abalável, tudo que pode ser abalado. E ele termina naquele texto dizendo: pois Deus é fogo consumidor. Então Ele é tanto aquele que abala e tanto aquele que queima. O fogo é para queimar o quê? Queimar aquela obra que eu mesmo achei que foi maravilhosa, um volume enorme. Eu fiz muita coisa para o Senhor, acumulei muito feno, muita madeira, não é isso? Acumulei muita coisa para o Senhor, fiz muitas obras. Mas, irmãos, será que essas obras vão permanecer quando vier o fogo para provar? Irmãos, Deus também é fogo consumidor. Ele vai fazer passar por toda a nossa obra fogo, e o fogo vai queimar tudo aquilo que é madeira, feno e palha. Por isso, irmãos, eu não quero enganar a mim mesmo. Eu não quero achar que estou fazendo grande coisa, estou abafando na obra do Senhor, mas chegando aquele dia, o Senhor falar: o que você veio apresentar? Madeira, feno e palha que você fez, está tudo queimado. E eu não te conheço. Você já pensou naquele dia? Irmãos, eu não quero me enganar a mim mesmo. Eu quero ser honesto, eu quero ser sincero diante do Senhor. Eu prefiro que o Senhor me exponha, prefiro que o Senhor me revele quem eu sou, não é isso? Para poder trabalhar em mim, né? Então, aí no versículo 14: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Irmãos, o galardão, a recompensa são prometidas para o vencedor. E Deus nos anima, nos encoraja com isso, né? Hebreus 11, que eu tanto falei, eu vou ler. Ó Senhor Jesus. Não vou ler o 12, vou ler o 11, onde fala assim... mulheres, versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, e sim até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, e necessitados, né, afligidos e maltratados. Vou para 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos ler o versículo 26 também. Porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E vamos terminar com Apocalipse 21, 22, o último livro da Bíblia. Ó Senhor Jesus, eu espero, irmãos, que isso possa encorajar vocês a hoje abandonar tudo e seguir o Senhor. Versículo 12: e eis que venho sem demora.
e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eu sou o princípio e também o fim. Bem-aventurados aqueles, aqueles que lavam sua vestidura, tá? E no final, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, irmãos, que o Senhor abençoe vocês, que Ele esteja levando vocês para um alto monte, saindo do plano da terra, não só no nível em que Ele revelou Cristo à igreja, Ele levando a todos nós a um nível mais elevado ainda, ao nível de 3.000 metros de altitude, para nós podermos ver a glória do Senhor. E essa glória, irmãos, vai nos encorajar, nos estimular, nós vamos ver a majestade do Senhor, nós vamos ver que Ele verdadeiramente é o Rei do reino dos céus, nós vamos ver que Ele foi ungido por Deus para realizar essa tarefa tão importante que é a edificação da igreja. A edificação da igreja, irmãos, vai trazer um resultado que é a salvação da nossa alma. E essa salvação, irmãos, vai completar o que Deus está fazendo conosco. Deus regenerou o nosso espírito, salvou o nosso espírito. Deus está trabalhando na salvação da nossa alma, transformando a nossa alma. E quando o Senhor voltar, esse corpo de corrupção será revestido de um corpo de glória. Irmãos, e a nossa alma alcançará, pelo trabalho da edificação da igreja, a salvação completa da alma. Então, irmãos, o nosso espírito foi salvo. A nossa alma está sendo salva e será totalmente salva. E o nosso corpo também será salvo pela transfiguração do nosso corpo na vinda do Senhor. Nós teremos um corpo de glória, um corpo de ressurreição. Em outras palavras, todo o nosso ser tripartido será salvo. Nós não teremos nenhum obstáculo para Deus introduzir-nos na sua glória. E nós faremos parte do Deus triuno ali, irmãos, o tabernáculo de Deus em Apocalipse 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus estará com eles, e eles então serão povo de Deus, e Deus será Deus com eles, para todos sempre. Então nós seremos introduzidos, irmãos, na glória de Deus, por meio de Jesus, para todos sempre. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Aleluia! Vamos nos entregar ao Senhor para edificar a sua igreja. Jesus é o Senhor, amém.